E Estúdios Freecast apresenta... Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quantas vezes tu olhou pra cima no organograma da firma e viu uma pessoa branca? Pois é, quase todas as vezes, não é mesmo? Hoje vamos entender o porquê disso ser um problema e o que faz a diversidade ser tão importante no ambiente corporativo. Mas depois da vinheta, porque o Freakonomics está começando. Pra quem não me conhece, eu sou o Melo e vocês me acham lá no @OGuilhermeMelo_ no Instagram. E bem, o tema de hoje é espinhoso. Por isso eu trouxe uma colega de profissão premiada para mostrar que ela não só é fera na comunicação, como veio para diversificar esse mundo da publicidade. Seja muito bem-vinda, Carol Souza, do @Preta Publicitária. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário que vocês vão estar assistindo. Queria agradecer muito a minha participação aqui, fico muito honrada com o convite e espero aí contribuir, não só para nossa conversa, mas para a vida de outras pessoas. Esperamos que sim, porque a nossa ideia é que chegue nas pessoas, né? E para as pessoas chegarem na gente, então, as pessoas têm que nos seguir lá no @InstaFreecast no Instagram e lá no TikTok Freecast no TikTok, evidentemente, né? Carol, me conta então, por que da diversidade ser tão importante nesse nosso mundo da comunicação, principalmente, né? Que é onde é o nosso nicho, o nosso ponto em comum, digamos assim, né? Olha, eu acho que a comunicação, ela é feita por uma pluralidade. Cada pessoa tem um ponto de vista diferente e as nossas vivências nos auxiliam aí nesse ponto de vista. E o Brasil é um país muito diverso, né? Onde mais de 50% da população brasileira é considerada preta ou parda. E não ter essa representatividade na comunicação limita muito o ponto de vista que está sendo retratado no mundo. As notícias, as marcas, tudo que vem sendo trabalhado é muito limitado quando é visto por um ponto de vista de uma classe social única, por uma raça única. Então, ter essa pluralidade, dar acesso para que pessoas pretas e pardas estejam na comunicação, trabalhando ali nesse mercado de trabalho, também dá a chance das outras pessoas conhecerem outros pontos de vistas e diversificar nosso mercado. Isso aí é muito importante, até porque, claro, né, a gente sabe que, no geral, né, pra ter uma profissão, assim, onde, teoricamente, precisa ter uma faculdade e tudo mais, a gente precisa de acesso a isso, né? E até uns anos atrás aí a gente não tinha esse acesso tão facilitado como tem hoje em dia, né? Hoje em dia Sim. Até as pessoas acabam brincando que ter a graduação é o mesmo que ter o ensino médio uns 10 anos atrás, né? Porque não Exatamente. serve pra muita coisa no final das contas. Mas é um ponto de partida, né? Que se tu não tem isso, já complica um pouco, né? Não, eu só ia complementar falando um pouquinho sobre ele. A faculdade, ela pode não mudar a vida de algumas pessoas, mas na grande maioria muda. Porque é através da faculdade que se abre aí portais para muitos mercados, para networking, para conhecer pessoas, possibilidades e até descobrir se você realmente gosta daquele assunto. Isso é uma verdade. Quando eu entrei na publicidade, eu não tinha a menor ideia do que era publicidade. Eu simplesmente pensei assim, eu tenho duas opções aqui. Eu quero fugir da matemática, entendeu? Que eu sou péssimo com isso. E quero uma coisa que eu tenha mais chance de trabalhar, de conseguir um trampo mais fácil. E no fim eu acabei gostando pra cacete do curso e tal. Hoje eu já trabalho há 10 anos na área. Então... já tem um caminhozinho aí pavimentado, né? Sim. E é muito legal que a gente vai se apaixonando, né, pelo... Sim, é exatamente isso. Eu comecei na publicidade assim. Eu era gerente de atendimento e eu pensava muito em fazer psicologia, porque eu acho muito interessante estudar o comportamento das pessoas, o que leva a tomar tais decisões, como tratar, como lidar com os nossos sentimentos. E quando eu fui fazer, além de gostar muito de psicologia, para estudar, assim, no meu pessoal, eu gostava muito de ler livros relacionados, eu era gerente de atendimento e eu amava vender.
Eu amava vender, estar ali com o cliente. E aí eu fiquei pensando, nossa, qual é a profissão que eu posso alinhar ali? O estudo comportamental com as vendas. E aí eu pensei, o marketing faz isso. Eu tinha feito um curso técnico em administração pela ETEC e eu tive uma matéria de marketing e descobri que eu gostava muito. E aí eu falei, vou fazer uma faculdade de marketing. Conversando com a minha irmã, que tem mais experiência, já é formada, ela falou, olha, a faculdade de marketing é de 2 anos. E se você fizer uma faculdade de 2 anos, você não vai conseguir estágio, porque as empresas querem uma pessoa para estagiar ali 1 ano e meio a 2 anos e você não vai ter esse tempo. Então é melhor você fazer um curso de 4 anos que tenha marketing na grade. Aí eu vi, pesquisando o que publicidade tinha, não sabia o que era, não sabia o que tinha, não conhecia ninguém que era publicitário. Me inscrevi, entrei e me apaixonei pelo curso. Eu sou o primeiro da minha família e o primeiro do meu círculo de amigos nesse meio aí. E foi bem divertido abrir caminhos, porque eu tenho um outro primo que eu até tô tentando trazer ele pra gravar com a gente. Então, eu falei dessa questão da acessibilidade, né, das universidades, das faculdades, porque facilita o fato de hoje a gente ter um acesso, com o perdão da redundância, né, facilitado, porque a gente consegue ver pessoas de outras classes também dentro da faculdade. E essa questão da diferença, né, econômica que a gente tem, dessa desigualdade econômica que a gente tem no nosso país, que é gigante, né, fazia principalmente com que um grande número de pessoas não brancas, que acabam sendo a maioria, né, das classes mais baixas, acaba sendo... Tem menos pessoas, né, das classes mais baixas nas faculdades, então, consequentemente, tem menos pessoas não brancas dentro das faculdades. Então, nessas profissões a gente não vai ter modelos, né? E aí, com essa facilitação, né, das universidades, das faculdades, das graduações em geral, a gente consegue ver um número crescente de pessoas não brancas, de pessoas que não são héteros cis, de mulheres também, né, dentro dos cargos também, porque vão tendo outras especialidades que antes às vezes não tinham acesso ou não tinham modelos dentro, né, e dá pra citar, por exemplo, questão de jornalista esportivo, por exemplo, que é um mundo quase que masculino ali, que hoje em dia tem muito mais diversidade, né, e tu vê até narradoras femininas que não era impensável há 5, 10 anos atrás, sabe? Então eu acredito que isso tenha facilitado bastante pra ter um modelo, né? É aquela coisa do filme quando lançou o Pantera Negra, né, que tinha quase toda a produção do filme, todo mundo envolvido no filme eram pessoas negras, então trouxeram uma coisa muito mais próxima da identificação para as pessoas, né? O quão importante é isso, sabe? É ter esses modelos dentro da profissão, dentro da mídia, como que isso impacta, sabe? Isso, e falando assim de representatividade mesmo, quando eu entrei ali na publicidade, eu vi esse déficit no nosso mercado muito grande. Eu queria seguir ali no Instagram um perfil de algum aluno, estudante, que fizesse publicidade e mostrasse como era o dia a dia, para eu entender. E eu não encontrei nenhum perfil, não tinha perfil de aluno de publicidade no Instagram. Tinha perfil de social media, eram pessoas vendendo o seu trabalho, mas não mostrando o dia a dia, a rotina. E ali eu pensei, quando eu entrei na faculdade, olha, quando eu tiver pelo menos ali no 3º semestre, eu vou criar um perfil para que pessoas como eu, que não tem referência de pessoas no mercado, que não conhece ninguém da profissão, que é novo e está entrando, tem alguém ali para pelo menos dar uma dica, para mostrar como que é, para mostrar como é o dia a dia. E foi por isso que eu criei o perfil da Preta Publicitária. Se eu não tenho nenhuma referência, eu vou criar a primeira para que pessoas como eu me vejam, se espelham em mim e queiram entrar na publicidade, entendam o que é. Não correm o risco de ir para um curso que elas não gostam e não se identificam. E é importante, né? Porque assim, eu tô numa posição bem privilegiada. Eu nunca precisei me preocupar com isso. E aí, a gente não tem, tipo, não passa pela nossa cabeça quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, esse tipo de privilégio que a gente vai tendo. E aí tu vai convivendo com as pessoas que não têm esses privilégios e que vão mostrando as coisas, vão falando sobre as coisas, e fica... Caralho, é verdade. Eu não precisei passar por isso, sabe? Então, tu começa a querer entender o outro lado, aquela questão da empatia também, né? De tu querer entender o que tá acontecendo. Um dos motivos pelos quais eu criei o Freakonomics, que é uma série nova dentro do Freecast, né? Então, esse ano a gente tá completando 3 anos de podcast. Mas a gente tem o nosso programa principal, que é o Freecast, que é a gente escolhe um assunto e vai falando ali, às vezes meio sério, às vezes meio na zoeira e tal, depende do tema. A gente tem o Fanfictão, né, que eu tava comentando contigo antes, que é
tipo, a gente pegava historinhas da audiência ou histórias da internet, fofoquinhas, alguma coisa assim, ficava comentando. Tem o colecionadores de streams, né? Colecionadores de streams, que eu falei tão rápido que até eu me confundi aqui. Que a gente fala sobre cultura pop, comenta sobre filmes, séries, essas coisas. E, tipo, eu tinha visto que alguns dos episódios que as pessoas mais gostaram de ouvir nossos foram os que a gente falava sobre relações de trabalho. A gente tem um episódio sobre tiktokização dos trabalhos, das profissões. A gente tem um episódio sobre a googleização das empresas, aquela coisa de ter um escorregadorzinho ali e tal dentro, sabe? E foi legal de fazer esses episódios e deu resultado de certa forma. Então eu pensei, cara, a gente não tem um programa falando sério. Então vamos tentar falar um pouco sério da coisa, sabe? E aí eu queria falar sobre isso também, sobre essa questão. E aí qual é a ideia, né, do Freakonomics em si? É falar sobre essas questões profissionais, sabe? E de uma maneira fechada. Então, tipo, vão ser 12 episódios nessa temporada, que vai, né, numa conta rápida aí, vai ter um semestre, digamos assim, de episódios, com uma temática principal, que é o futuro do trabalho, que eu chamei carinhosamente, não é um título que eu criei, né? Já existe esse termo na internet, que é a darwinização digital. E dentro dessas coisas sobre o futuro do trabalho, uma das coisas que eu acho mais importantes, que eu vejo um crescimento, é essa questão da diversidade. E aí, vai ser muito importante isso pro futuro do trabalho. E me chamou a atenção uma coisa. Justamente, eu aí fazendo um callback à abertura, né? Quase sempre a gente tem um chefe branco. E normalmente é um homem, inclusive, né? E aí eu tava refletindo sobre isso enquanto eu escrevi o roteiro, que dentro da publicidade tá mudando isso, sabe? E isso é muito importante, porque daí tu tá começando nessa área da publicidade. Tu tem pra onde olhar, sabe? Então, tu já vê que tem um caminho sendo trilhado, fica mais fácil. Como é que é a tua percepção? Que tu hoje trabalha numa agência ou tu trabalha em... Eu trabalho numa grande corporação, uma empresa multinacional chamada AES Brasil. Muitos aqui vão conhecer porque a gente era dono da Eletropaulo. É um mercado totalmente nichado. Vou explicar para vocês, assim, de forma bem básica. Existem 2 mercados, o mercado cativo e o mercado livre. A gente atua no mercado livre. E o que é o mercado cativo? É um mercado que vende energia que vocês compram na residência de vocês. O mercado livre de energia, ele é um mercado competitivo. A gente não tem nenhum regulamento. A gente tem diversos clientes. Quem são nossos clientes? As grandes indústrias, empresas como Petrobras, como Unilever, grandes fábricas, Volkswagen, empresas que têm fábrica que consomem muita energia, eles estão dentro do mercado livre de energia. Eles não compram essa energia que a gente usa na nossa residência porque eles estão ligados em alta tensão. E aí tem diversas empresas ali competindo esses clientes, oferecendo energia. Mas para não fugir do nosso assunto, é um mercado nichado. Antes de entrar nele, eu não conhecia ninguém que trabalhava. Seja homem, mulher, preto ou branco, não conhecia. Quando eu falo que trabalho nisso, também ninguém conhece. E ser uma publicitária lá já é, assim, algo bem diferente, porque até quem trabalha lá na área de marketing, na área de inteligência de produto, na comunicação interna ou externa, são engenheiros que fizeram especialização em marketing, em comunicação, e eu sou a única funcionária, uma das únicas ali que não é formada em engenharia. Enfim, então é um mercado ali que você entra e você já toma um susto, porque é diferente, é muito sério, é um mercado ali, como que se diz? Eles são muito padronizados, a maioria são homens, as vestes é roupa social, mas enfim, é um mercado bem padronizado e é muito escasso de referência ali, seja pretos, pardos, mulheres em cargos de liderança, é muito raro. E eles fazem um programa ali de estágio para conseguir reter talentos de pessoas negras. E eu entrei legal, lá... né? Isso, eu entrei lá por esse programa. Então, talvez o nível de exigência deles, atualmente, para cargos que não sejam para pessoas negras, pardas e LGBTQIA+, seja muito mais alto e nós não conseguiríamos entrar na empresa. Mas eu entrei como estagiária ali e eu fui efetivada. Antes do término do estágio, um estágio, um programa de 2 anos, eu fui efetivada ali com 1 ano. Acabei de ser efetivada.
Então eu sou um case de sucesso. Isso mostra que eles darem abertura para essas pessoas que talvez não tenham todos os pré-requisitos, mas que tenham visões diferentes, pensamentos diferentes, pode agregar naquela corporação positivamente, entregando resultados que eles até pode ser que não esperavam, surpreendendo eles positivamente, e é muito importante. Não, e tu vê, né? Tem sempre aquele papinho quando se fala de cotas, quando se fala dessas vagas que são destinadas, né? Ah, mas todo mundo tem as mesmas chances, que não sei o quê. E a gente sabe que não funciona dessa forma, né? E também tem essa questão do tipo, mas se for competente vai estar lá e tal, não sei o quê. A gente também sabe que não é assim que funciona. Até porque, pra mostrar o teu serviço, muitas vezes tu precisa de uma oportunidade. Muitas vezes tu não tem essa oportunidade só por não ter a cor certa, ou por não ter o gênero ali certo, ou até às vezes não se vestir da maneira certa. Entendeu? Que até isso conta dependendo do cargo que tu tá também, né? Da onde tu tá. Então, isso é um ponto muito da hora, que já mostra um pouco dessa questão da tua percepção em relação às cotas, a esses programas, né? E eu também posso falar que, de certa forma, eu fui beneficiado não pelas cotas em si, mas pela questão, por exemplo, do ProUni, que eu me formei pelo ProUni, né? Então, tipo, é aquela coisa, né, da facilitação ao acesso, né, pra gente ter oportunidades, né? E aí, a partir do momento que a gente vai tendo oportunidade, a gente vai mostrando serviço, né? E no mundo onde tu não tem oportunidade, como é que faz? Então, é aquilo, é a questão de oportunidade, né? E muitas vezes a gente acaba não tendo essa oportunidade. Então é muito importante a gente ver, né, a percepção das pessoas em relação a isso. Esse programa no qual tu faz parte e tudo mais, como é que é a tua percepção em relação às pessoas, teus colegas, seja de faculdade, seja de empresa e tal? Como é que eles te percebem nesse âmbito? Tu te sente, tipo, acolhida? Tu te sente, nossa, já rolou, assim, alguma história que tu pensa, sabe? Se tu não quiser falar também pela questão, né, de vamos manter o emprego, tá tudo certo, tá? Não tem problema nenhum. Não, assim, a empresa que eu atuo me surpreendeu muito positivamente. Eu já venho do mercado de trabalho anterior, então eu já tenho experiência, né? Eu entrei ali como atendente no emprego anterior e me tornei gerente. Antes disso, eu já tinha trabalhado também em outros lugares. E o que eu percebia? Que, à primeira vista, a minha imagem, se eu não tiver muito bem produzida e não souber me comportar de acordo com o local, não passa credibilidade. Então eu já aprendi a me adaptar a isso. Então, antes de entrar lá, a minha primeira pergunta para o RH foi: qual é o dress code? Porque eu sei que eu sou uma vendedora e o vendedor, você vende um produto, mas você também vende a sua imagem. Eu vendo a minha imagem, eu vendo as minhas ideias, eu vendo quem eu sou. E uma pessoa que talvez fosse branca e padrão, é um tipo de preocupação que ela não precisa ter. Ela se vestindo com o básico, ela vai se adaptar em todos os ambientes e vai ser tratada da mesma forma em todos os ambientes. Uma pessoa como eu, não. Então eu tenho que sempre estar muito bem arrumada, me comportar muito bem. É aquele negócio de você tem que ser pelo menos 2 vezes melhor para ter o mesmo respeito e o mesmo tratamento. Em qualquer lugar. Seja na faculdade, seja no meu emprego. Então a primeira impressão tem que ser muito boa. E ali, então eu já sabia disso, fui de acordo com o que era esperado e eu fui muito bem recebida, assim, lá. É por isso que eu optei por ficar, né, lá na ES, porque eu recebi outra proposta de emprego e eles me incluíram em tudo. Eu não era tratada como uma estagiária. Acredito que pelo meu gestor já entender que eu já tinha sido gerente, que eu já tinha um histórico de trabalho e que eu estava sendo estagiária porque eu estava migrando de área, de profissão, ele me deu total abertura para ficar diante dos maiores clientes, em visitas, em todos os eventos ele me inclui, mesmo eu não... Isso é muito da hora, né? Isso, eles me incluem em tudo, assim, com menos de um mês, umas 2 semanas de empresa, eles já me levaram pra viagem que eles fazem com os maiores clientes para apresentar os parques eólicos.
Então, eu tenho total liberdade de abertura. Se eu quiser migrar de área para conhecer outras áreas, tenho essa abertura. É um tipo de empresa que parece que é aquele emprego dos sonhos, que o ambiente é muito saudável, as pessoas se ajudam. Eu entrei lá sem saber nada da área, sem saber nada do que era energia, sem saber nada de nada. E com muita paciência, eles foram me ensinando, me treinando, me guiando ali na ES, e eu acho que ela é um exemplo de empresa para as outras, mas isso não é a verdade no mercado de trabalho. Isso é verdade. Só dá pra dizer que é a exceção que confirma a regra, né? Porque é muito raro, assim, tu ter essas oportunidades que tu tá tendo, ao mesmo tempo em que a empresa tem aquela paciência de te explicar, né? Tem lugares, e eu já passei por um lugar onde eu era menor aprendiz na época, e queriam que eu soubesse de tudo, sabe? E ficavam me cobrando assim, e aí, sabe? O outro cara fazia isso. Tá, mas o outro cara tava aqui há 2 anos e meio, né? Eu não sou o outro cara. E aí, acontecia, tipo, de eu perguntar se tinha alguma coisa pra fazer e simplesmente falar, não tem. Então, eles não estavam te treinando pra estar ali. E é isso, o aprendiz, o estagiário, ele é contratado para que a empresa fique responsável por ensiná-lo para tornar ele um funcionário apto para contribuir naquela empresa. E se você não tem isso, você não vai ficar, você não vai crescer ali dentro. Exato, como é que tu vai aprender se ninguém te ensina? Tipo, olha só, vai ali fazer aquela fórmula matemática. Tá, mas como é que ela funciona? Tem um monte de letra ali, eu não sei o que significa. Pesquisa na internet. Sabe? Tem coisas que não dá. Tanto que eles preferiram pagar a multa pra encerrar o contrato do que continuar comigo, né? Foi bem frustrante nesse ponto, mas paciência, aquilo foi bom pra mim. Aquilo, né? A gente tem que ressignificar a experiência ruim, né? Porque se a gente só usar ela como uma experiência ruim, a gente não valeu de nada então ter sofrido, tá ligado? Então a gente precisa tentar tirar uma coisinha positiva daquilo. Não é aquela coisa de positividade tóxica, mas aquela coisa do, olha só, já que eu me ferrei aqui, vamos tentar tirar uma lição disso pra não repetir, sabe? Sempre que a gente aprende alguma coisa nova é importante, né? E falando em coisas novas, eu sou um cara completamente alienado em relação à moda. Não entendo porcaria nenhuma num todo. Mas eu vi que recentemente tu teve na São Paulo Fashion Week. Foi por causa foi a trabalho, digamos assim, ou foi uma outra... Como é que foi isso? Depois que eu criei ele, eu consegui criar uma rede assim de network. Ele tem menos de 1 ano e eu consegui ter vários amigos ali. E as pessoas que vêm de fora percebem o quanto eu sou apaixonada pela área de comunicação, que eu amo fazer os projetos, eu gosto de estar em eventos, eu gosto de entrevistar pessoas, eu gosto de entender da área. E uma colega da faculdade, uma amiga, na verdade, da minha sala, me perguntou se eu tinha alguma coisa pra fazer na sexta-feira à noite. E aí eu falei que não. E ela me falou, olha, vai ter um evento. Ela não tinha me explicado qual era. E eu identifiquei que você gosta muito de moda e, ao mesmo tempo, de comunicação. Então, você não quer ir lá no São Paulo Fashion Week pra gravar alguns conteúdos? Aí eu falei, nossa, mas era o meu sonho de infância aí, porque eu era apaixonada por moda, meu sonho era ser modelo quando eu era criança. Então, eu recebi ali o convite dela, e aí, para os próximos anos, ela quer ali conseguir um convite pra gente pra ir sempre como mídia. Então, ali eu vou para fazer, mas os meus conteúdos para minha página, né, pro Preta Publicitária, para explicar. Eu até fiz um vídeo nos stories explicando todo o processo e tudo mais. Não consegui postar no feed porque era um vídeo muito grande, eles tiraram o áudio, mas é sempre para fazer conteúdos voltados pro meu público ali. Olha, isso é muito da hora, né? Porque daí tu tá vendo ali, o perfil tem menos de 1 ano, já tem alguma coisa acontecendo de positiva, né? Isso mostra que tá fazendo alguma coisa certa, né? E como é que foi pra ti estar lá? Como é que foi? Descreve pra mim como é que foi a tua experiência. O que tu achou de mais da hora? O que tu pensou que era de um jeito e era de outro? Assim, eu tava muito nervosa. Estava nervosa porque eu recebi o convite um dia antes. Então eu não tinha como comprar roupa. E eu, meu Deus, eu não tenho uma roupa decente pra ir. Uma roupa super estilosa, porque eu sou espalhafatosa. Então eu queria, igual uma modelo, realizar meu sonho de ser a modelo lá. Enfim, tive que ir com o que eu tinha no meu guarda-roupa, porque não dava tempo de comprar, de me arrumar. Mas fui, arrumei o cabelo. E aí quando eu cheguei muito antes do evento.
Eu sentei numa mesa e todo mundo que olhava como eu tava arrumada achava que eu trabalhava no evento ou era uma das modelos. E acabou que eu tava sentada numa mesa sozinha e toda uma equipe que estava trabalhando no evento sentou na mesma mesa comigo, porque eles acharam que eu estava trabalhando no evento. E eles trabalhavam justo pro desfile que eu ia assistir, que era do Valério Araújo. E aí eles, conversando entre eles, começaram a explicar. A gente arrumou ali o palco para elas desfilarem de tal forma, treinamos, tomara que dê tudo certo. E eles contando ali como estava sendo a experiência. E eu, nossa, gente, que legal. Eu quietinha ali, comendo, mas ouvindo tudo. Eu, que legal. Aí a minha amiga chegou. E quando a gente entrou, eu fiquei encantada, porque eram muitos estilistas, muitas modelos, muita gente influente do mercado da moda ali, vestidas com roupas maravilhosas, de alta costura, e o pessoal tava muito animado. Quem foi pra fazer network? Não parece, mas eu sou extremamente tímida. Então, em eventos assim, eu fico bem quietinha ali, só assistindo e fazendo meus conteúdos. Eu não tenho coragem de chegar numa pessoa, tira uma foto comigo, ou abordar, porque eu sou tímida. Mas se você chegasse assim nas pessoas, elas estavam abertas para isso. E o desfile as peças contavam a história de vida do estilista, a história da família dele. Ele homenageou a mãe dele de 95 anos e tudo mais. Assim, foi incrível, incrível. É uma experiência que eu acredito que todo aluno de moda ou todo aluno de comunicação, e seja de qualquer outra área que goste de moda, teria que vivenciar isso. É um evento muito fechado ali, não vende ingresso, né? Você só consegue ser convidado, infelizmente. Mas quem tiver a oportunidade de puder ir, assim, eu recomendo muito, porque é uma experiência incrível mesmo. Olha, assim como a experiência incrível na São Paulo Fashion Week, vou dizer que foi uma experiência incrível ter gravado esse episódio aqui contigo. A gente tá chegando nos finalmente. O tempo foi curto pra tudo que a gente poderia falar sobre isso, então acho que a gente vai ter que voltar a conversar em algum momento por aqui, porque o papo é bom e quando o papo é bom a gente nem vê o tempo passar. Eu nem vi, já passou todo o episódio aqui. Então, eu queria te pedir assim, as tuas considerações finais sobre essa questão. Como é que tu enxerga a diversidade pro futuro do trabalho? E como é que foi a tua experiência aqui também, né? Vamos e vende aí o teu perfil, vende o teu trabalho aí também. Faz o teu jabá. Olha, eu acho que a diversidade no futuro, a diversidade é o futuro, na verdade. Eu acho que não existe ali mais um mercado que tenha só um ponto de vista. É muito importante a gente contar a nossa narrativa. Então, a gente se aventurar a estar na medicina, a gente se aventurar a estar em todas as outras profissões que eram muito afastadas da nossa realidade. Então, seja na comunicação, seja ser um advogado, um médico, um engenheiro, qualquer outra profissão, acho importante a gente, porque a gente modifica a nossa sociedade, a gente mostra pontos que nunca foram estudados, detalhes que não são abordados e que as outras pessoas não conhecem. E eu peço para que sigam lá o meu perfil, apoiem Uma Preta na Publicidade. Ali a gente tem uma rede de network, então o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. E o que eu precisar também, eu vou ter vocês ali como minha rede de apoio. E a minha experiência aqui foi muito gostosa, muito legal. Eu nem vi o tempo passar. Eu agradeço o convite. Se vocês tiverem outro convite pra gente falar sobre outros assuntos, eu estarei disponível e espero que o pessoal tenha gostado desse episódio. Então tá, o recado tá dado. Vão lá seguir a @Preta Publicitária no Instagram, acompanha os conteúdos lá. Vão nos auxiliar também lá no @InstaFreecast, né? Aí já te inscreve no canal, aquela parada toda, dá o likezinho, compartilha pros amigos, né? E assim, ó, eu tenho uma última informação aqui pra passar. Que as empresas com maior diversidade acabam tendo muito mais produtividade, porque tu tem tu consegue diversificar as experiências das pessoas, então todo mundo cresce. Então, senhor e senhora empresa que está ouvindo isso aqui, pensa nisso quando for abrir o seu processo seletivo. Diversifica o time, dá oportunidade para as pessoas. Aumenta a lucratividade de qualquer empresa em 30% a mais. Olha aí, ó, estão perdendo dinheiro. Então tá, pessoal, seguinte, sexta sim, sexta não, tem um novo episódio do Freakonomics. Nos vemos em breve, sem ser na próxima sexta, na outra estaremos aqui. Lhes deixo um forte abraço. Tchau! Tchau!